Fala, aventureiro! Cara, eu já li muito manhwa, mangá, já vi muito anime, mas eu achei o plot twist dessa obra muito legal. Sem contar que tem muita reviravolta a ponto de ser cômico, mesmo sendo uma obra muito brutal. E eu comecei a ler para escolher qual eu ia gravar, mas quando eu percebi, já tinha lido esse aqui até os capítulos atuais. E ainda bem que não tinha mais, senão eu tinha varado a madrugada lendo isso. E pessoal, eu faço sozinho toda a narração, edição, tradução e etc. Ah, inclusive essa é a primeira obra que eu pego já traduzida para ver se consigo agilizar o lançamento. Então me ajudem aí, dando uma força, porque tá dando muito trabalho fazer tudo isso sem IA. E peço encarecidamente para você se inscrever no canal, curte o vídeo e compartilha ele com a galera. Bora pro recap. Muitos anos atrás, o fim do mundo chegou e a Torre Mágica emergiu. Os seres humanos despertaram seus poderes e lutaram contra os monstros que saíram da Torre Mágica. Gerações de ancestrais morreram e novas gerações nasceram. Os seres humanos acreditavam firmemente que um dia a justiça iria derrotar o mal. E finalmente um herói surgiu do nada, com seu talento extremamente poderoso, sabedoria beirando a perfeição e a incrível sorte. Ele alcançou o maior nível da torre. Atualmente, ele é a pessoa mais poderosa da humanidade e a pessoa mais promissora a acabar com a escuridão. Ele é chamado de a luz da humanidade, Lin Chao. E esse aqui é o herói que eu tô falando, com a sua equipe ao fundo. E ele tá pensando que essa é a sua terceira regressão. E dessa vez, sejam atributos ou habilidades, ele tem que praticar ao extremo. E ele pensa que também conseguiu todas as armas e acessórios mais poderosos e conhecidos no mundo. E de acordo com as instruções da interface do sistema, tudo acabaria assim que ele limpasse o último andar da Torre Mágica. E ele era grato a todo passo a passo e a ajuda que recebeu da interface do sistema durante todos esses anos. Mas infelizmente, ele não conseguiu ver os monstros de nível alto da Torre Mágica e o sistema não consegue encontrar informação alguma. Então os parceiros do herói ali atrás estão dizendo que ele está em transe e olhando para o ar de novo, enquanto o outro responde que ele deve estar pensando em alguma garota por aí. Mas ele ouviu e se vira dizendo que ele, na verdade, ele estava pensando no que vai acontecer depois que derrotar o Rei Demônio. Mas os caras não botam fé não e acham que aquilo ali é só um disfarce. Então o herói pensa que, na verdade, ele vai sempre ser mal compreendido quando olhar a interface do sistema. Afinal, ele é o único naquele mundo que consegue ver a existência dessa interface. Então ele só pode dar alguma desculpa, né? Então, enquanto eles adentram o andar, eles caminham entre alguns cristais de gelo. E uma das garotas que estavam com eles começa a admirar aquilo. E eles começam a debater se aquele realmente era o nível mais alto da Torre Mágica e se perguntar por que aquele lugar estava tão vazio. Não era para ter um guardião de nível alto ou alguma coisa assim? E era difícil de imaginar qual seria a aparência do boss dali. E aquele lugar era totalmente diferente do estilo sombrio e assustador dos andares inferiores. Era brilhante, limpo, lindo e luxurioso. Então o herói diz que anjos têm a aparência assustadora porque eles querem assustar os demônios. E demônios têm uma linda aparência para seduzir os humanos e fazê-los baixar a guarda. Rapaz, galera, isso aí é uma lição de vida, vocês tratam de ouvir isso, hein? É lógico que com moderação, né? Então, quanto mais seguro e mais lindo isso parece na superfície, mais eles vão ficar relaxados. Então, todos concordam dizendo que vão ser cautelosos. Então, o herói pensa que depois de retornar 3 vezes, esta é a primeira vez que ele alcança o topo da Torre Mágica. A informação sobre o topo ainda é desconhecida, e a equipe dele ali atrás está falando um monte de blá blá blá, evidenciando o quanto ele era forte, dizendo que parecia que sempre que chegava nos lugares, ele já sabia quais eram os monstros e como matar eles, e que o amanhecer dessa vitória estava próximo e o futuro da humanidade dependia deles. Aquele blá 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 todo que vocês que já acompanham esse tipo de obra já conhecem, né? E aí, no meio dessa confraternização antecipada aí, a menina da equipe se aproxima dele, o chamando e dizendo que com ele lá, definitivamente eles vão vencer e eles vão se unir e de repente o heróizinho toma um banho de sangue e já fica assustado com o olho arregalado. E aquela menina que estava toda sorridente e o resto da equipe já tinha ido de base com um simples piscar de olhos. Caraca, do nada, velho. E então uma silhueta mais assustadora e sombria, que a gente ainda não tinha visto nessa obra, se apresenta por trás do herói. E só fala um olá, dando aquela cafungada no cangote, né? E o herói já dá aquela trancada, sentindo que, opa, lá ele não chega por trás assim não, meu irmão. E surpreso e preparando o golpe, ele pensa se aquele era o monstro e ele nem mesmo tinha percebido ele se aproximando. E quando desfere o ataque para acertar o oponente, o golpe nem faz efeito, pois com simples 2 dedos, o cara impediu todo o dano do herói. E ele fala que aquilo era uma bela espada, mas era um pouco frágil. E o herói, olhando para a espada, pensa que ela está quebrada. E não era possível acontecer aquilo. Aquela era a arma mais poderosa conhecida no mundo. E ele a quebrou com apenas um dedo.
E quando o herói ia perguntar quem ele era, o cara já estava atrás dele, perguntando para onde é que ele estava olhando. E quando o herói vai olhar para trás e já está quase afirmando que sabe quem ele é, já chega um chablau no meio da cara dele, que já faz amassar a bochechinha e lança ele longe pra caramba. E já fica colado na parede que nem uma lagartixa toda esmilinguida. E já todo impotente, bagunçado, enfiado na parede, só consegue ficar tossindo. Mas mesmo assim ele junta o seu ar, só pra dizer que sabe que ele é o Rei Demônio. Mas aquilo era impossível, e como um monstro pode ter uma forma humana? Então ele responde dizendo que ele era a personificação do medo humano e de todas as incertezas. Ele nasceu do lado sombrio dos seres humanos, então naturalmente ele teria uma forma humana. E então o herói ativa sua habilidade Olho da Verdade e percebe que a barra de saúde do Rei Demônio não tinha caído nem um pouco. Ele usou toda a sua força para dar aquele golpe e ele não causou nenhum dano. Aquilo era impossível. E o Rei Demônio tá ali com essa cara toda shed. E então, ainda usando a sua habilidade, ele percebe uma coisa meio assustadora. Ele tem uma trava de vida incondicional e permanente. E é claro que aquilo deixa ele confuso. O que significava esse símbolo ilimitado? Não fazia sentido nenhum que o poder mágico dele fosse ilimitado. Ele era invencível. Então o sistema começa a entrar em pânico, lançando um monte de aviso para ele, dizendo que aquele cara ali era extremamente perigoso. Várias vezes, extremamente perigoso, extremamente perigoso. E essa era a primeira vez que a interface do sistema dava um aviso desse de perigo. Ele não tinha nenhuma chance de vencer, mas ele resolve se acalmar e tenta pensar o que ele pode fazer agora. Mas nesse momento, o Rei Demônio estica sua mão e a leva em direção às janelas do sistema. E inesperadamente, até pro narrador aqui, ele consegue pegar ela. E além de conseguir tocar, ele ainda quebra o sistema todo. Acabou, não sei pra que ter herói se tem um vilão desse, né? Então o Rei Demônio diz que agora ele descobriu que tem uma coisa incrível, e parecia que só o herói conseguia ver aquilo. E pergunta se aquilo estava guiando ele o tempo todo, e se era esse o motivo dele ter sido capaz de encontrar todas aquelas armas e acessórios únicos. E ele não sabe o que é, mas agora já era. E o herói já dá aquela quebrada gritando e perguntando o que ele tinha feito com o sistema. E então o Rei Demônio responde friamente que ele não conseguia ver, mas isso não impedia ele de destruí-lo. Afinal de contas, ele era invencível. E enquanto a mão do capiroto vai em direção ao seu rosto, ele não pode fazer nada além de pensar que agora ele vai ser morto. E ele não tem força nenhuma para resistir. Apesar dessa não ser a primeira vez que ele vai experienciar a morte. E dessa vez isso assusta ele mais do que todas as outras. E até agora ele não conseguiu pensar em possibilidade alguma, mesmo que volte, de derrotar aquele demônio. Mas ele interrompe esse pensamento rapidamente. Ele não pode desistir agora. Mesmo se ele morrer desta vez e regressar, ele tem que trabalhar duro, porque sempre vai ter um jeito de contornar a situação e ainda há esperança para a humanidade. Mas aí tem uma coisa meio suspeita acontecendo. E ele está sendo curado. E se pergunta o porquê. Por que aquele demônio estava curando ele? E aquilo era tão quente. Essa provavelmente era a melhor técnica de cura que ele já tinha experienciado. A energia de cura flui dentro do corpo infinitamente, como se não tivesse nem fim. E claro, ele pergunta pro próprio demônio por que ele tinha feito aquilo. Mas ele responde perguntando se por acaso ele era um retornado. E obviamente o herói fica surpreso e em choque. O cara simplesmente quebrou a obra agora. E então o Rei Demônio continua dizendo que, baseado na familiaridade com os monstros nos níveis mais baixos da Torre Mágica e a familiaridade com todas as habilidades e deficiências, é como se tivesse uma habilidade de previsão. Mas se ele tivesse uma habilidade de previsão, ele não ficaria surpreso quando viu o Rei Demônio. Então era simples concluir que ele tinha retornado. E mais de uma vez, 2 vezes, ou até 3 vezes. E se ele morrer agora, ele vai retornar e vai fazer tudo de novo. De novo e de novo, em um loop sem fim, e cedo ou tarde ele vai conseguir matar ele. E julgando pela expressão do herói, parece que ele acertou, e ele ainda não estava calmo o suficiente, então ele não vai deixar ele morrer. E a armadura dele é de fato o equipamento mais forte do mundo, ninguém vai conseguir quebrá-lo exceto o próprio Rei Demônio. Como esperado de alguém que já retornou 3 vezes, ele realmente tem uma bela peça de equipamento. E enquanto o herói grita repetidamente o porquê daquilo estar acontecendo com ele, o Rei Demônio continua falando que a técnica de cura vai curar ele infinitamente, assim ele nunca vai morrer. E a própria armadura vai ser uma prisão que se liga a ele continuamente. Então ele nunca vai conseguir escapar. Ele vai estar enterrado para sempre. Imortal e morto-vivo. Imortal e morto-vivo não fez muito sentido não, mas deu para entender, né, galera? E então, no meio de uma cena grotesca e bizonha, ele começa a ficar todo desfigurado e termina sendo transformado em uma cadeira.
que o próprio Rei Demônio vai fazer de assento. E falando de modo geral, o protagonista sempre tem uma aura de protagonista. No entanto, todos uma vez já pensaram que eles eram os protagonistas. Então, como saber quem é o verdadeiro protagonista? Essa pergunta não pode ser respondida por profetas, mas sim por historiadores. No fim, o vencedor será o protagonista. E se você se perguntou o porquê, claro que é porque aquele cara ali era o boss mais forte. E após 10 minutos de vídeo, eu venho pra te falar que esse daí, que provavelmente vai ser o protagonista da nossa história. E então, longe dali, na cidade, tem um prédio e um telão gigante anunciando que, segundo relatórios, o herói Lin Chao e sua equipe foram todos mortos. E o local de sua morte foi no topo da Torre Mágica, a apenas um passo da vitória. E nos é dito pelo manhwa que, batalha após batalha, os seres humanos acreditam firmemente que o bem um dia derrotará o mal. Mas na real, você não sabe qual será o último, nem sabe quantos sacrifícios mais serão feitos antes disso acontecer. E nos é mostrado que parece ser um outro herói e sua pupila Baba-Ovo, que está falando com ele. E aparentemente eles estão para entrar em uma Dungeon Rank S. E sobre as Torres Mágicas, a Torre Mágica conecta sua entrada à cidade, aparecendo aleatoriamente em cada canto da cidade. Um fluxo infinito de monstros são expelidos pela dungeon por meio da Torre Mágica. E quando os monstros emergem dessa dungeon, é equivalente a dizer que a cidade será atacada. Como resultado, apenas alguns membros de elite da Associação Humana Despertada decidem atacar a Torre Mágica fora da cidade. A maioria dos membros estão comprometidos em encontrar e aperfeiçoar as dungeons dentro da cidade, para mantê-la em segurança. E pelo que eu entendi, eles estão falando de uma Dungeon Break aqui. E esses dois que apareceram agora, são esse segundo caso de pessoas que preferem trabalhar nas dungeons de dentro da cidade para evitar essas Dungeons Break. E assim que eles entram nessa dungeon, a menina chama esse irmão Qin Feng e pergunta se os monstros de Rank S desta dungeon realmente deixarão um cone de sangue, e se além disso, os itens regulares podem realmente lidar com o Rei Demônio. Então nos é explicado que cone de sangue é um item simples, e a regra desse item é que cada ataque deve causar uma gota de dano. Eu não entendi foi nada. Então o irmão Qin Feng responde para ela, dizendo que o bem definitivamente derrotará o mal, e a chama de Chan Chan, e diz que a consciência dela está longe de ser suficiente. E então ela pede desculpa e fala que acredita nele, e começa a babar ovo de novo, falando que ele é um orgulho do céu, e ele ainda é muito jovem, mas é muito forte. E ainda fala que com mais alguns anos de crescimento, ele definitivamente vai ser melhor que o Lin Chao, aquele cara que morreu no começo. Então, enquanto eles avançam, eles veem o que parece ser um dragão gigante, e algo que parece um adolescente em cima dele. E esse irmão Qin Feng ficou confuso e pergunta se por acaso ele já obteve o cone de sangue. E essa silhueta sinistra, encarnação do mal, vulgo Capiroto, responde dizendo que imaginou que haveria alguns humanos mais inteligentes que pensaram em usar itens baseados em regras contra o Rei Demônio, e por isso ele deu um passo à frente e pediu ao monstro dali que entregasse a ele esse cone de sangue. Tudo isso enquanto faz essa pose aí, parecendo que tá posando pra G Magazine, as ideias do cara. E então o herói Qin Feng ali se aproxima dizendo que ele foi muito bem e o chamando de garoto, mas sem rodeios era pra levar aquilo pra ele. Então é claro que o Rei Demônio responde dizendo que ele nem sabe quem ele é, mas ele quer roubar as coisas dele. E então esse Qin Feng responde dizendo que é para o futuro de toda a humanidade, e como isso pode ser chamado de roubo nesse caso. Ele é Bai Qin Feng, e ele já deve ter ouvido falar dele. Uma coisa tão boa será muito mais valiosa nas mãos dele do que na mão de um garoto. E é tudo para derrotar o Rei Demônio. Tudo é pela justiça do mundo. Mas então o suposto garoto ali em cima levanta sua mão com essa pedra de sangue nela e começa a acumular algum tipo de poder ali. Então esse herói desonesto percebe alguma coisa e levanta sua barreira e se defende de um ataque em forma de raio vermelho que estava indo em direção a ele. E ele não pode nem acreditar que aquilo ali era magia, e aquilo era um poder mágico enorme. E ele se pergunta se esse corpo era humano, e se ele por acaso podia ser, mas antes mesmo de concluir seu pensamento, ele já fica assustado. E ele percebe que a parceria dele que entrou com ele na masmorra, agora é refém do Rei Demônio, que por sua vez começa a dizer que sabe quem ele é. Ele é o Bai Qin Feng, o gênio misterioso que é conhecido como o mais promissor para se tornar o próximo Lin Chao. E é o seguinte,
seguinte, é para ele destruir esse cubo de cristal, que é o item que ele tá usando para manter essa barreira levantada. E quando isso acontecer, ele vai deixar ele e a admiradora dele irem embora. E ele sempre cumpre as suas promessas. E quando ele ia dizer que se ele não acreditava nele, ele podia provar, esse Qin Feng interrompe, chamando a Chan Chan, e diz que ela está se sacrificando pelo bem do mundo. E quando ela morrer, ele vai construir uma escultura memorial para ela. E avança em direção ao Rei Demônio, desferindo um golpe, que por sua vez, e ainda com a menina nas suas mãos, desvia, pulando para longe. E diz que ele não hesitou em atacar nem por meio segundo, e nem se importou com a vida ou a morte da sua devotada admiradora. E parece que a compreensão do Rei Demônio da natureza humana está longe de ser a suficiente. Então o cara responde dizendo que um herói poderoso está sempre só. Muitas vezes o sacrifício de quem está ao redor do herói é inevitável. E se tem algum culpado ali, é o próprio Rei Demônio que está diante dele, que retruca dizendo que parece que algumas pessoas não pensam assim. Então a Chan Chan se volta para Bai Qin Feng e pergunta como ele pode ser tão sangue frio. Ela era a única pessoa que seguia ele por muitos anos, mas mesmo ele tendo feito isso com ela, ela grita para ele deixar ela em paz. É para ele sair correndo, usar o cubo de cristal e escapar. Mas mesmo que ele é podre por dentro, ele ainda tem a síndrome do protagonista. E responde, perguntando que, como ele, o orgulho do céu e a nova estrela da humanidade poderia fugir. E o bem definitivamente derrotará o mal. Eles têm a firme crença e a determinação para vencer. E começa a gritar, pela humanidade, pelo futuro, pelo mundo, eu... E aí, na hora, o Rei Demônio já interrompe ele, dando uma castelada na cara dele. E diz que já que ele não vai fugir, ele não vai ser educado. E levanta sua mão e começa a conjurar um redemoinho roxo em volta do cara. E nesse momento o chão parece ceder e ele começa a cair. Então enquanto ele cai com essa cara desesperada, ele nem acredita que foi derrotado. E se vai ser desse jeito, ele vai morrer, ele nem acredita. E o Rei Demônio tá lá pra riba no barranco, só dando tchauzinho e dizendo que é pra ele tomar um gole de lava, já que está com tanta sede. Um herói justo como ele já deve estar ciente sobre se sacrificar há muito tempo. E ele já quis ter uma morte heróica, né? E o cara tá lá, caindo, falando, não me mata, eu não posso morrer ainda, mas tá caindo lá, não vai ter o que fazer. E aí aquele buraco se fecha tão rápido quanto abriu. E o Rei Demônio começa a partir e se afastar da garota, deixando pra trás, que tá lá no chão toda desolada, nem acreditando que o Bai Qin Feng está morto. E ela se pergunta se agora é a vez dela. Mas quando ela olha pra trás, ela vê o capiroto indo embora. E eu acho que essa menina é meio tapada, velho, porque ela ainda chama ele e pergunta pra ele se ele não vai matar ela. E ele, sem olhar pra trás, só responde perguntando se ele já não tinha dito antes. Quando o cubo de cristal fosse destruído, ele deixaria eles saírem desse lugar. E ele sempre mantém a promessa dele. Mas é claro que aquele cara não vai poder sair de lá. E já avisa ela que da próxima vez que eles se encontrarem, ele vai matar ela. E enquanto ela fica lá inacreditada que ele deixou ela ir embora, ele vai avançando em direção ao portal. E enquanto passa, gradualmente ele vai se transformando naquele cara que ele acabou de zerar. E disfarçado de um herói que já está morto, ele se mistura e adentra no meio da cidade. E então nós vamos agora para a sede da Associação de Humanos Despertados. E nossa atendente de guilda padrão tá lá, dizendo se ele quer participar da Associação de Despertados. E dizendo que os monstros ficaram mais desenvolvidos recentemente. E parece que tem monstros correndo pela cidade. Então, recentemente, são fortemente bem-vindos todos os despertados poderosos para se juntar a eles. Especialmente para um despertado bonito como ele. Então ela pergunta o nome da pessoa e diz que vai registrar os níveis e habilidades para ele. E é claro que é o nosso prota Rei Demônio, disfarçado de herói. E ele diz que o nome dele é Bai Qin Feng e ele é um gênio oculto. E ela já deve ter ouvido falar do nome dele. E é um prazer participar da Associação de Humanos Despertados. Rapaz, esse Rei Demônio é mais gente boa que esses heróis que eu vi até agora nessa obra. E então no Salão dos Sete Anciões, na sede da Associação Humana Desperta, ali onde ele estava mesmo, mas em outra sala, tem um cara encapuzado dizendo que dos 7 anciões só restam 6. E inesperadamente o ancião mais velho, Lin Chao, como retornado, tem a capacidade de retroceder o tempo. Mas mesmo assim, acabou falhando enquanto desafiava a Torre Mágica. E um cara que tá de frente para aquele monte de figura começa a dizer que enquanto o Rei Demônio estiver na Torre Mágica, ele desfrutará das bênçãos do bloqueio de saúde incondicional e regras do poder mágico infinito da Torre Mágica. E os seres humanos fortes não podem mais continuar a morrer. É hora de escolher outro plano. E ele já avisou toda a humanidade. É proibido desafiar a Torre Mágica.
tá todo mundo procurando itens que possam selar a Torre Mágica. Enquanto o Rei Demônio e os monstros estiverem permanentemente selados na Torre Mágica, eles não poderão mais chegar nas cidades principais a partir das cidades subterrâneas. Então as cidades humanas podem permanecer seguras para sempre. Mas então um dos encapuzados diz que convocou um escolhido de outra dimensão, a que ele chama de viajante, de um lugar chamado Terra. E é claro que este assunto é completamente mantido em segredo do mundo exterior. E mesmo o viajante não sabe que foi convocado por ela para salvar o mundo. No entanto, salvar outro mundo sempre foi a missão de um viajante do tempo, não é? Eita, rapaz, eu disse que estava encapuzado, mas não tá não. Tá até bem pouco encapuzado, né? Não tá nada encapuzado, nada. Então essa mulher começa a dizer que agora a alma do viajante estava residindo no irmão mais novo de Lin Chao, Lin Feng. E dizem que desde que ela o invocou, ele agiu erraticamente e tem pensamentos únicos. E agora ele levou uma super equipe à dungeon para procurar itens que possam selar a Torre Mágica. Então um outro velhote distante ali começa a dizer enquanto bebe alguma coisa, que na noite de lua cheia do mês passado, ele fez uma adivinhação para esse Lin Feng, e o hexagrama mostra que em breve encontrará os itens capazes de selar a Torre Mágica. Então logo a Torre Mágica vai ser selada. E agora eu acho que aquela reunião acabou, e o velhote tá andando com uma assistente atrás dele, e ela tá chamando ele de Profeta Sênior, e perguntando se o Lin Feng realmente vai encontrar os adereços para selar a Torre Mágica. E isso é maravilhoso, e se esse for o caso, os humanos estarão seguros a partir de agora. Mas então o velhote se aproxima e pergunta para ela se ela já pensou uma coisa: e se o Rei Demônio não estiver na Torre Mágica quando ela for selada, mas sim fugido para a cidade humana? A Torre Mágica selada não seria inútil? E ela, já meio desconfortável, responde que faz sentido, mas então o que eles deveriam fazer? Mas aí esse velho descarado só responde que tá frio aqui, e ele lança um tapa na bunda da menina, e já sai vazado, né, dizendo que aquilo é brincadeira. Como poderia o Rei Demônio sair da Torre Mágica? E a coitada fica lá atrás toda sem graça, dizendo que ele é muito ruim. Então ele continua dizendo que, além disso, mesmo que o Rei Demônio saia da Torre Mágica, sem a bênção das regras da Torre Mágica, a força dele estaria apenas no nível das melhores potências humanas. E assim que os humanos descobrissem a sua identidade como Rei Demônio, ele provavelmente seria imediatamente abordado e morto por todos os humanos. E ele vai de 0 a 100 Rapidex e fala que, ou seja, o Rei Demônio está preso na Torre Mágica até o fim dos tempos. Ou ele deixa a Torre Mágica e é abordado por inúmeros humanos poderosos e morre. E quando Lin Feng encontrar os itens para selar a Torre Mágica, a humanidade definitivamente ganhará. E o hexagrama dele mostra que Lin Feng é o escolhido de outro tempo e espaço. E esse velhote deve estar meio bêbado, e se afastando começa a falar que ele pode acabar encontrando os itens para selar a Torre Mágica ainda essa noite. E a menina já não aguenta ficar mais perto desse velho chato pra caramba e fala que ela tem que ir. Então o velhote vai entrando no escritório dele balbuciando alguma coisa, mas olhando para dentro ele percebe algo que o surpreende. E tem um cara sentado na sala dele, e ele começa a gritar quem é ele e por que ele tá no quarto dele. Então é nosso prota disfarçado que diz olá, ele é o Bai Renfeng e ele é um novo desperto que se juntou à associação. E o velhote ancião responde, dizendo que ele ficou chocado. Acontece que aquele ali é o Bai Renfeng, o novo gênio oculto, e ele ouviu falar muito dele, e ele responde dizendo que não pode dizer que ele é um gênio, mas seria uma honra para ele ajudar a erradicar o Rei Demônio fazendo a parte dele. E o ancião responde dizendo que esses jovens de hoje em dia são muito formais, e é para ele se sentar, não precisa ser tão formal assim. E aí o prota diz que ouviu dizer que dentre os 7 anciões da associação, aquele na frente dele poderia prever o futuro, e ele tinha ido até ali desta vez só para pedir que faça uma previsão a ele. Ele queria saber o futuro do Rei Demônio. Mas aí o velhote responde a ele, dizendo que ele deve achar que é muito fácil destruir o Rei Demônio, e se por acaso ele pudesse prever o futuro dele, então a luz da humanidade não seria o Lin Chao, mas sim ele. E para a profecia dele funcionar, ele tem que tocar a pessoa em uma noite de lua cheia, e aí sim ele consegue visualizar o futuro. Mas aí o prota responde dizendo que é uma pena que hoje não é noite de lua cheia. E o velhote já tá de saco cheio e fala pra ele que ele deve ser estúpido ou gosta de agir como um. Ele ainda não entendeu o que ele quer dizer. O problema não é só sobre a noite de lua cheia, mas sim o fato de que ele deve tocar na pessoa envolvida. E por acaso ele entende essa parte de tocar no Rei Demônio? Ele não tem capacidade de luta e não pode entrar na Torre Mágica. E onde ele ia encontrar o Rei Demônio para conseguir fazer isso? Ou por acaso ele ia conseguir fazer o Rei Demônio brotar na porta dele? Velhote, eu acho que você vai se arrepender de falar isso, hein? E é assim que ele percebe que tem alguma coisa estranha e vai dizer que ele acha que aquele ali não é o Bai Renfeng, o prota já tá indo com a mão
na cara dele. E aí ele percebe que aquele ali era o Rei Demônio. E aí nesse momento o Rei Demônio tá tocando nele, né? E ele ativa a grande profecia. E eu só vou deixar um adendo que eu também não entendi, não tem falando aqui no manhwa, como ele conseguiu fazer isso sem ser noite de lua cheia. A menos que seja algum poder do próprio Rei Demônio aí, né? Vai saber. E na profecia, o Rei Demônio será morto por um humano na próxima estação, quando os flocos de neve começarem a cair. E o nosso prota capiroto ativa sua arte de ler mentes. E obviamente que ele sabe agora qual é a profecia. E içando o velhote pelo pescoço, ele pergunta pro grande profeta se as previsões dele por acaso são precisas. E ele todo em choque e dando um cagão na roupa, certeza, tá falando que não. E ó galera, ali no fundo, agora a lua tá cheia. E o velhote continua dizendo que ele vai dizer o que ele quiser. E ele ainda pode ser útil. E o Rei Demônio, que pode até ser o protagonista, mas de herói ele não tem nada, só diz pro velhote que então é pra ele prever. É pra ele prever se ele será morto por ele essa noite. É, meu bom, não sei se você vai passar desse frame não. Então, o manhwa vai para um rolê totalmente diferente. E nos é dito que essa é a sua história clichê de transmigração. Uma história sobre um cara do mundo moderno, transmigrando para o mundo paralelo. De um lixo lutando contra monstros e subindo de nível. Agindo legal e zombando arrogantemente dos personagens. No fim, em um dia de neve, aquele lixo derrotou o Rei Demônio. E nos é mostrado um cara que é apenas um indivíduo comum na Terra, morando em uma camada social mais pobre e mais baixa do planeta. E um dia, enquanto ele estava lendo uma novel, no caminho para o seu trabalho, ele foi pego em um acidente e morreu. Nada diferente do caminhão do Isekai fazendo seu trabalho, né? Assim como o prólogo de qualquer história de reencarnação. E é óbvio que ele reencarnou. E dentro daquele livro, ele se tornou um dos personagens. O segundo filho da família Lin, a esperança da humanidade, Lin Chao. Que não é ele. Ele é o irmão mais novo inútil, Lin Feng, hediondo e diabólico, sempre vivendo sob a sombra de seu irmão mais velho. Essa é a lembrança que ele tem desse personagem. Entretanto, tudo isso está prestes a mudar, porque agora ele tá ali. Então nos é mostrado esse Lin Feng reencarnado já, e ele está falando para o pai dele que ele sabe a localização do item de registros de selamento, e ele pede para designar uma tropa poderosa e permiti-lo recuperar os itens. E ele pensa que já que ele estava familiarizado com o enredo da novel e tinha um ponto de vista onisciente, ele sabia a localização daquele item em registros de que poderia ser capaz de selar a torre mágica. E assim ele obteve rapidamente o mapa daquele item que poderia selar a torre. E lá no quartel-general da Associação de Despertados, no salão principal, nos é mostrado o time Lin Feng, e ele está pensando que agora o irmão dele, Lin Chao, está morto. E o verdadeiro protagonista dessa história ainda nem apareceu. Então agora está na hora de salvar esse mundo, e ele vai se tornar o verdadeiro herói dele. E aí ele se volta para uma moça do lado dele, chamando ela de Chao Ya, e diz que com ele ali, eles serão capazes de obter esse item de selamento. E ela só faz um e ele pensa que aquela ali é a beleza gélida, Lia, e na vida passada dele, ele nem ousaria sonhar em se tornar próximo a uma beleza tão charmosa. Mas nessa vida, ela é a noiva dele. Então, pessoal, ela deve chamar Lia, e Chao Ya deve ser algum jeito dele chamar ela. Então ele se volta para o outro lado e olha para uma garota que para nós não é nenhuma estranha, e pensa que essa senhorita ele encontrou na metade do caminho, e ela é que nem um coelho, sempre assustada, e sempre esperando que ele salve ela. Então ele se aproxima e fazendo um carinho na cabeça dela, diz a ela que está tudo bem. Esse é o quartel-general e ela está segura, e ela só agradece. E ele sai fora pensando que é bem confortável conviver com esse tipo de beleza cabeça de vento, que não pensa em nada além de romance. E enquanto a coitada da menina tá ali atrás sem entender nada, ele está pensando que, como esperado, reencarnados realmente têm uma vida roubada demais. Então ele diz que tudo bem, ele tem umas coisas para fazer, então ele vai indo na frente e eles podem lidar com os assuntos restantes por ali. E a Chan Chan chama ele, perguntando para onde ele está indo. E ele saindo só diz que vai encontrar o grande profeta e diz adeus. E assim que ele se tornar o herói que selou a torre mágica, ele vai ser capaz de obter o que ele quiser. E quem se importa com algumas mulheres ali? E então as duas que ficaram vão até a recepcionista, dizendo que eles estão ali para serviço de transação. E elas querem recomendar uma pessoa para entrar na associação. E a mulher diz que beleza, e quem ela está querendo recomendar?
Então a Lia apresenta a Chan Chan, dizendo que é ela. E ela foi salva pelo Lin Feng e por ela quando eles estavam explorando uma dungeon. E ela foi a única pessoa que viu o Rei Demônio e ainda por cima sobreviveu. E a mulher já fica até assustada, né? Só de falar de Rei Demônio. Então a Chan Chan diz que é isso mesmo e pergunta se ela conhecia o veterano Bai Qingfeng. Ele era um gênio oculto bem conhecido e ela era a única seguidora dele. Cara, agora que eu parei pra raciocinar aqui, que gênio oculto bem conhecido não faz muito sentido, né? Se ele é oculto, acho que é porque ele não é muito bem conhecido, não. Mas tá bom, beleza, toca o barco. E ela continua dizendo que o veterano e ela encontraram o Rei Demônio na dungeon. O Rei Demônio matou o veterano, mas ela conseguiu escapar de alguma forma. E mais tarde, ela se deparou com o Sr. Lin Feng e a senhorita Lia, e assim entrou para o seu time. E a recepcionista diz que a Bai Qingfeng, ele acabou de se juntar à associação, e ele tá bem vivo. É, parceirinha, você não ia esquecer não, né? Tu ficou babando nele que eu lembro. E a Chan Chan fica sem entender, e a moça continua dizendo que ele esteve ali há um tempinho atrás, e ele tinha ido visitar o grande profeta. E ela não tá nem acreditando, e ela quer confirmar, perguntando se tem certeza que o Bai Qingfeng ainda está vivo. E agora, voltando para a história de 10 minutos atrás, ficou o episódio inteiro nesse blá 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 desse Lin Feng aí. O prota Rei Demônio tá lá enforcando aquele profeta, enquanto o velhote tá pedindo para ele não matar ele, por favor. E o prota pergunta se ele já adivinhou se o fim dele vai ser essa noite. E o profeta continua dizendo que tá implorando para ele, Lord Rei Demônio, por favor, me poupe. Eu estou disposto a trabalhar para você. Eu quero ver você dar um tapinha na bunda do Rei Demônio também. Eu quero ver, trabalhando junto com ele. E aí o velhote profeta continua implorando lá. E o Rei Demônio, ainda segurando ele, demonstra sua insatisfação. E pergunta se essa é a única coisa que ele consegue dizer. E isso é entediante. E o prota pensa que costumava pensar que todos os humanos eram iguais ao Lin Chao, cheios de coragem, justiça e força, mas parece que ainda não tem familiaridade com a humanidade. Ele deve melhorar o seu conhecimento sobre os inimigos. E ele não tinha nem pensado que poderia encontrar uma existência como aquele ali entre os humanos. A preocupação no coração dele foi grandemente reduzida. E em agradecimento pelo desempenho dele, ele vai mandá-lo de arrasta pra cima. E aí o velhote fica lá gritando, sofrendo, e ele com essa cara sádica dele pra caramba, finaliza o tiozinho e sai andando do quarto dele. E enquanto se transforma de novo no Qingfeng, ele pensa que se ele retornar para a Torre Mágica e Lin Feng obter o item de selamento, assim como diz a profecia, ele vai ser aprisionado para sempre dentro daquela torre. Mas por outro lado, se ele for impedir o Lin Feng, ele não apenas pode falhar, mas também pode ser morto por um herói, assim como dizia essa mesma profecia. E o que ele vai fazer agora? Não importa o que, ainda é cedo demais para sair da Torre Mágica. Mas já que ele adquiriu o conteúdo da profecia, ele resolve voltar para a torre. E talvez mais tarde ele seja capaz de encontrar um jeito de se livrar desse negócio. Enquanto ele se retira e pensa que tem certeza de ter visto uma porta dos fundos por ali, alguém toca no ombro dele. E era o Lin Feng, perguntando para ele quem ele era e por que não tinha visto ele por ali antes. E ele só fica pensando que merda, ele foi descoberto. Mas diz que ele é um desperto que se juntou à associação e pergunta se ele precisa de alguma coisa. Então o Lin Feng, percebendo algo, fica impressionado e diz que o emblema dele claramente é algo que apenas um despertado de classe S poderia ter. E pergunta se ele realmente é tão forte assim. E imediatamente já chama ele para se juntar ao time dele. E eles estão prestes a recuperar o item capaz de selar a Torre Mágica. E essa história de item de selamento com certeza chamou a atenção dele, né? Então o cara continua dizendo que ele é Lin Feng, e ele pode não ter ouvido falar dele antes, mas ele está prestes a ser conhecido por todo mundo. E ele parece muito cauteloso. E que tal se juntar ao time dele logo? Então o prota vira com essa cara nada suspeita dele, né? Perguntando, Lin Feng? Mas é claro que eu vou me juntar a você, meu nobre. E pensa que agora é hora de saber se essa profecia do grande profeta vai se tornar real. Então, enquanto eles se direcionam para algum lugar, esse Lin Feng tá dizendo pro prota que ele tem muita sorte de ter conhecido um líder como ele. E logo mais o nome Lin Feng será reconhecido pelo mundo inteiro. E o prota só precisa seguir ele obedientemente e definitivamente ele não vai tratá-lo mal no futuro. Cara, eu preciso urgentemente parar de pegar raiva dos personagens, porque esse cara com essa mentalidade podre dele tá me deixando já a pé da vida. Mas calma, é só um personagem. Respira, é só um personagem.
E o podre continua dizendo que ele até salvou uma beldade na última missão dele, e ela é a sósia de Bai Qingfeng. E ele escutou que ela foi a única pessoa que conseguiu sair com vida depois de se encontrar com o Rei Demônio. Então o prota diz, uma pessoa que viu o Rei Demônio e ainda continua viva? E o cara responde que é isso mesmo, o nome dela é Chan Chan, e ela já se tornou um dos membros da equipe, e ele logo vai poder ver ela. E ele tá ali no fundo já dando uma saidinha de fininho, lá francesa. Mas aí o Lin Feng percebeu, né, e já chama ele, ô novato, onde é que você tá indo? E ele diz que de repente se lembrou que a porca da cidade natal dele estava prestes a parir, e ele precisa voltar para ajudar com os cuidados do pós-parto dela. E o cara, lógico que não entendeu nada, né? Como assim, mano? Porca, cuidado, é isso que você tá falando. Mas aí, nesse momento, alguém aparece chamando o Capitão Lin Feng. E era a Chan Chan, que vinha correndo toda felizinha. E a braba tá ali atrás. Ô, mulher nervosa. E o Lin Feng grita de volta, dizendo que tá ali. E se vira rapidamente pro prota e começa a cochichar, dizendo que ele pode não saber, mas às vezes cansa estar rodeado de beldades todos os dias. Mas ele não tem outra opção, né? Elas realmente gostam de ficar perto dele. Nossa, que dó dele, tadinho dele. E aí a Chan Chan tem uma reação de surpresa. E o prota tá de costa pra ela, já dando uma carregada num poderzinho na mão dele ali. E pensando que esse é o pior cenário possível. E quando ela já vai dizer quem ele é, ele vira pra trás e diz, olá, Chan Chan, e faz essa cara de psicopata aí. Mas então ela corre e abraça ele, chamando ele de irmãozão Bai Qingfeng, e diz que escutou que ele está são e salvo e escapou do Rei Demônio, e aquilo era incrível. Então o Lin Feng retornado pensa que esse é o Bai Qingfeng, mas ele se lembra de que na história original, na novel, o Bai Qingfeng tinha sido morto, e a Chan Chan está dizendo para o prota que ela estava preocupada com ele desde que eles tinham se separado, e ela ficou pensando em quando ele poderia ver ele novamente. E ele tá olhando pra ela meio encabulado, desconfiado, pensando que ela deve saber que ele não é o Bai Qingfeng, e sim o Rei Demônio. Então ela diz que tá muito agradecida por ter salvado dos demônios da última vez, e ela não é uma pessoa ingrata, então definitivamente ela vai pagar pela gentileza. A partir de hoje, ela vai continuar sendo a seguidora dele, pois ela admira muito as pessoas fortes e sempre paga as dívidas dela. Então ele pensa que ela admira o Rei Demônio e quer pagar pela sua gentileza. É a primeira vez que ele vê um humano querer buscar refúgio com os demônios, e isso é muito intrigante e interessante. Então ele diz que entendeu, e já que esse é o caso, ela é uma pessoa muito inteligente, então ele não vai maltratar ela. E o Lin Feng começa a mostrar sua personalidade de novo, dizendo que, ei, como assim, seguidora? Ela é da equipe dele. Então a Lin Ya entra na conversa e diz que então ele que é o despertado gênio dos rumores, Bai Qingfeng. E ela escutou muito sobre ele. E ela é Lin Ya, e ela está encantada em conhecê-la. Eu tô sentindo que vai ter harém nessa obra, vai ter harém. E aí o Lin Feng começa a se pronunciar de novo, chamando a moça de Chao Ya, e dizendo que ela é a noiva, e nesse momento, antes dele terminar a frase, ela já interrompe ele, dizendo que, bem, Bai Qingfeng, tanto você quanto a Chan Chan viram um rei demônio antes, certo? E como ele se parece? E aí, imediatamente, a Chan Chan faz uma expressão assustada e diz que ele é feroz e assustador. E o prota diz que, bom, simplesmente ele parece uma pessoa má. Então os três começam a rir ali, formando uma panelinha e excluindo o Lin Feng, que tá ali do lado pensando que esse pirralho, ele tá ficando cada vez mais irritante. Ele se lembra que na história original, o Bai Qingfeng morreu nas mãos do Rei Demônio, bem no começo. Ali Chan Chan era a única pessoa que havia visto o Rei Demônio antes. E não diga que as ações dele estão causando um efeito borboleta. Então ele pensa que ele precisa ir ao grande profeta para saber sobre esse cara. Mas nessa hora alguém aparece gritando, dizendo que traz mais notícias. E o Lin Feng pergunta o que aconteceu. E é a moça lá da recepção. E ela tá dizendo que é o grande profeta. Mataram ele. Eles mataram o grande profeta. Faz apenas uma hora que ele ainda estava vivo. É para selarem a associação e investigar todos aqueles que tiveram contato com ele. E aí todo mundo que estava ali fica surpreso. Como assim o profeta ancião tinha morrido? E aí o Lin Feng começa a dizer que as únicas pessoas que foram ver o grande profeta foram, e nesse momento o prota interrompe dizendo que quem viu foi o capitão Lin Feng e ele. Mas aí o Lin Feng já fica emputecido, começa a falar que ele nem sequer pôde ver ele hoje. Assim que ele chegou ali, ele já viu o prota de frente com a porta e agindo de um jeito muito suspeito. Mas aí ele para e pensa, espera um minuto, e começa a gritar que já que esse é o caso, foi o prota que matou o grande profeta.
nada. E ele sabia desde o começo. Tinha alguma coisa de errada com ele. Mas aí a Lia entra na discussão e agarra a mão do Lin Feng, chamando ele e dizendo para ele se acalmar. Dizendo que ele está sendo muito precipitado. Mas aí ele se desvencilha dela de forma totalmente agressiva, os dois jogando até a menina no chão. E ainda fala pra ela cair fora, chamando ela de idiota. Essa obra é bem direitos iguais, né? Tem dessa de machismo no feminismo não, né? Olha, eu não tô dizendo que eu concordo com nada não, viu? Só pra deixar bem claro. Então o Lin Feng começa a gritar, dizendo que todas elas foram enganadas por ele. E esse cara não é o Bai Qingfeng. E chama o prota de pirralho e diz que ele pode enganar a todos, mas não pode enganar a ele. Enquanto avança em direção ao prota, armando um soco. E por sua vez está ali, de cara fechada, só com aquele ar de protagonista embaçado, e desvia rapidamente, e quando o cara menos espera, ele tá atrás dele. Então o prota chama ele de lixo e fala que ele nem sequer pode se comparar com o Lin Chao, e pergunta se ele acha que é digno o suficiente para falar com ele daquele jeito, e já dá um Karate Kid na nuca do Lin Feng, que já cai parecendo bosta mole. E enquanto ele tá tentando se levantar, o prota ainda vai lá e pisa na cara dele, e todo mundo começa a gritar pra eles pararem de lutar, e as meninas estão ali com as suas próprias reações, e a Ruivinha tá pensando que como esperado, e a outra tá ali só com cara de passada mesmo. Então o prota, imitando o T-Rex depois de ter vencido uma luta, diz que supõe que isso deve acalmar ele. Só faltou dar o gritão pra cima lá, né? E ele pensa que é muito estranho, porque esse pirralho estava tão confiante de que ele não era o Bai Qingfeng. E ele diz para o Lin Feng que já escutou falar dele. Ele é o irmão mais novo do Lin Chao, que também foi chamado de a esperança da humanidade. Mas ele ali, diferente do irmão dele, era um lixo sem valor e sem talento. Bastava ver para crer. É ainda pior do que ele imaginava. Ele gostava mais do irmão mais velho dele. Então o Lin Feng fica pé da vida, né? E pergunta quem ele chamou de lixo. E ele pensa que finalmente pôde experimentar a transmigração e receber poderes extraordinários. E se tornou uma pessoa que estava acima das outras. E ele não era mais um lixo. Então a Lia resolve intermediar, chamando o Bai Qingfeng, e diz que Lin Feng não fez isso de propósito. Ele costumava ser uma pessoa honesta, mas ultimamente se tornou um pouco impulsivo e pede por favor para que não machuque ele. Mas ali debaixo da sola do prota tá o Lin Feng, e ele começa a dizer de novo: deixa eu te perguntar uma coisa, ô seu escraboso, quem você chamou de lixo? E se levanta aplicando um golpe para trás com a sua garra destruidora de almas, uma arma de classe S. Mas o prota desvia facilmente, só dando um pulinho para trás, né? E observando aquela arma em forma de garra, ele continua provocando e diz que como um lixo que nem ele, poderia possuir uma arma de classe S. Então o prota pensa que mesmo que um despertado comum de classe S não seja páreo para ele no mano a mano, ele se lembra que na lista de gênios da humanidade não tem nenhuma pessoa com esse nome. Mas nesse momento alguém com uma barbicha aparece e já lança assim, ó: parem essa luta! Dá um gritão e sai uma onda de choque que sai arrebentando tudo pra frente, e os dois se afastam. E o Lin Feng fica surpreso, percebendo que a magia dele desapareceu de repente. E o prota é safa e percebe que aquele foi um poder baseado em regras. E a recepcionista ali atrás comemora e já explana pra gente quem que é esse cara. Ele é o presidente. O poder despertado do presidente da associação faz desaparecer todo o poder sobrenatural dentro do seu domínio. E ele começa a dizer que cada membro da associação é valioso na luta contra os demônios, e como eles se atrevem a lutar entre eles mesmos. E o prota, rei demônio, pensa que isso é mal. Ele não está na torre mágica, e por isso ele não tem as melhorias como vitalidade infinita, mana ilimitada e ignorar todas as regras. E isso é muito perigoso, ele precisa ser mais cuidadoso com o comportamento dele no futuro. Então ele se aproxima do presidente da associação e diz que sente muito por causar problemas. É tudo culpa dele. E ele promete que isso não vai acontecer de novo. Mas aí o Lin Feng, todo descontrolado, chega correndo e gritando o ancião, e diz que ele não tinha parado quando ele tinha apanhado agora mesmo, mas ele interferiu quando ele tentou atacar ele. E qual era o significado disso? E se por acaso ele estava do lado dele, ele também acreditava que ele ainda era um lixo? E vamos lá, né? Isso é um sinal claro de insegurança. E o prota, ouvindo isso, fica se perguntando se essa pessoa realmente era o gênio que conseguiu obter uma arma de classe S e o mapa de um objeto divino, porque parece que ele não tem o cérebro ou o caráter para isso. Então o presidente começa a falar, dizendo que é para o Lin Feng parar de falar bobagens. Ele nunca esteve do lado de ninguém. Tudo o que ele faz é pelo futuro da humanidade. Mas o Lin Feng, apontando o dedo na cara dele e gritando, pergunta se ele acha que ele vai acreditar nessas bobagens. Ele sai vazado, dizendo que ele sabe que todos eles estão olhando ele com desprezo e não tem ideia do real valor dele, e é para eles apenas aguardarem.
ele logo vai obter o item de selamento. Ele vai selar a torre e vai fazer todo mundo ver que ele é o escolhido que vai salvar o mundo. Agora mesmo ele sai gritando que vai ser o próximo Hokage também. E aí o presidente só dá um suspiro, né? Que não tem o que fazer. E colocando a mão no ombro do prota, diz que ele é o Bai Qingfen, certo? E ele admira muito ele. Não apenas é forte, como também é educado e calmo. E ele dá um sorrisão cativante e só fala obrigado. Mas por dentro ele tá pensando que merda é essa, porque há tanto humano que gosta dele. E o presidente começa a dizer que já realizou uma investigação preliminar sobre a morte do grande profeta. E há traços de poder demoníaco na cena do crime. E quem sabe um demônio tem escapado da masmorra e matado o grande profeta. Isso não tem nada a ver com os humanos. E em relação ao veredito final, ainda requer uma investigação mais a fundo. E a busca pelo item divino é iminente. E ele deve ir com o Lin Feng. E diz que ele também carrega o futuro da humanidade. Presidente, eu espero que você não se arrependa de falar isso. Sinceramente, eu espero de verdade. E então o rei demônio disfarçado só dá um sorrisinho de novo e diz que é claro, mas por dentro ele pensa que na verdade ele já até leva o destino da humanidade nos ombros, só que na verdade é na direção oposta. Então o presidente saindo diz que é para ele continuar trabalhando duro e algum dia o futuro da humanidade estará nas mãos de jovens como ele. E a Li Ya também vai saindo e diz que vai ver o Lin Feng. Ele tem estado bem irritado ultimamente, mas aí agarrando no braço dela o prota pede para esperar. Começa a dizer desculpa por perguntar, mas sobre o Lin Feng, a sua personalidade mudou recentemente e se tornou diferente do seu eu do passado, e ela sabe por acaso o que aconteceu? Isso enquanto pensa se será que ela vai suspeitar dele por perguntar algo sobre o Lin Feng tão repentinamente. Mas aí ele diz que sente muito, ele só está preocupado com ele. Ele acabou de ser impulsivo e fez uma cena com ele e quer pedir desculpa, pensando que deve ser cuidadoso e ele não pode permitir que descubram nada sobre ele. Então ela responde dizendo que então esse é o caso. E ela pensa que esse Bai Qingfen é muito legal, ele tá até mesmo preocupado com o Lin Feng. Então ela diz que na realidade o Lin Feng costumava ser um lixo honesto e covarde. Aí vocês ficam aí pensando se é um elogio ou não, tá? Mas há algum tempo a sua personalidade mudou, de repente, quando ele acordou. E ele falou até mesmo algumas coisas estranhas, algo sobre livros, transmigração, código de trapaça e mundo paralelo. E ela pensou que ele estava só meio sonolento. Só que após isso, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. E ele não só se tornou extraordinário e ousado, como também obteve a localização de alguns itens e armas de primeira classe. E sabe-se lá de onde, até mesmo o mapa dos itens divinos. Era como se tivesse o poder de falar e conseguir obter qualquer coisa. Então, mesmo que a sua força seja extremamente baixa, ao depender dessas armas e acessórios de classe S, ele conseguiu alcançar o nível de um caçador de classe S. E os anciões das famílias dizem que o Lin Feng recebeu a iluminação. E quem sabe ele não tenha despertado alguma habilidade incrível, né? Mas ele se nega a dar qualquer resposta. Enquanto a Ruivinha tá ali no fundo com as mãos juntas e admirando o prota, ele tá pensando sobre essa iluminação e esse tal de despertados. E ele tem certeza que não é uma coisa tão simples assim. O cara estava muito confiante de que ele não era o Bai Qingfen, mas ele também não se atrevia a dizer o motivo a todos. Com a personalidade impetuosa de Lin Feng, que tipo de motivo fará ele saber de algo, mas não ousar contar aos outros? Até mesmo se nega a dizer à sua família e à noiva, a menos que não seja o Lin Feng de verdade. E se fizer isso, ele vai estar procurando a morte, se disser a verdade à sua família. E fica pensando sobre mundo paralelo, mudança de personalidade, saber de tudo. O prota agora tá com medo de que o Lin Feng tenha sido possuído. Então, nesse momento, eles ouvem um estrondo ensurdecedor. E Elia se alarma, perguntando que som é esse. Então tem pessoas gritando que um demônio de classe A saiu da masmorra e entrou na cidade, e que o Sr. Lin Feng está defendendo. E tem um cachorro zumbi vermelho gigante, e esse é o Cadáver Canino, um demônio de classe A. E de frente com ele está o Lin Feng com sua arma de classe S, a chama furiosa da espada voadora congelante. Então ele está gritando que, como uma besta de classe A, se atreve a fazer um alvoroço na presença dele. E aí ele lança um ataque de cristais de gelo em direção ao monstro e perfura o corpo da besta. E aí, agora com duas espadas na mão, ele grita: "Eu sou o herói que irá proteger a todos!" E pensa que a atenção de todo mundo tem que ser direcionada a ele. Vá, que isso aí é só pra chamar a atenção. E aí ele já lança um corte no meio do monstro. É tão poderoso que quebra até o chão. E todas as pessoas que estavam ali em volta começam a gritar que ele é mesmo uma pessoa incrível. E mesmo uma besta de classe A não é nada de frente ao Sr. Lin Feng. E a atendente da associação tá ali admirando, dizendo que o Sr. Lin Feng é muito incrível. E o Prota e as duas meninas estão ali atrás só observando. E o Prota começa a pensar sobre a história de criação desse cadáver canino. E eu só vou resumir aqui, porque é grande pra caramba. Ele era um animal que foi caçado na cidade e morto pelos humanos. E o seu ressentimento se agarrou à torre
torre demoníaca e foi condensado num demônio de classe A. É uma espécie bem rara, mas pelo visto a maioria dos humanos já está acostumado com ele. Só que ele tem algumas características distintas. Enquanto isso, o Lin Feng tá lá, desferindo vários golpes e praticamente fatiando aquele lobo. E o prota conclui seu pensamento, que aquilo ali, quando recebe muitos ataques, se finge de morto, e em seguida rejuvenesce como um demônio ainda mais forte. Um demônio que chega a ser um monstro entre os demônios de classe S. Então a carcaça do cachorrão agora se encontra atrás do Lin Feng, que tá fazendo uma pose de protagonista, né? E tá todo mundo ovacionando ele, igual ele queria, e chamando o nome dele, falando que ele é incrível, que ama ele. E ele pensa que a única coisa que ele fez foi domesticar um demônio de classe A. E assim que a torre demoníaca for selada, o nome dele será reconhecido pelo mundo inteiro. Mas aí um movimento estranho começa atrás dele, e ele, já sentindo aquele calafrio na espinha, começa a ser coberto por aquela figura daquele animal gigante. E agora o cadáver canino era um cadáver mutante de classe SS, um cão demoníaco do inferno. E ele, olhando para trás, diz com a voz trêmula como isso é possível. E o cachorrão gigante abre a boca e começa a soltar um bafo de fogo, que passa pelo Lin Feng, que só consegue se proteger com os seus braços. E eu não entendi o que aconteceu, mas parece que ele foi jogado longe. E aquela labareda começa a avançar, indo em direção às pessoas que estavam próximas. E a Lia só abaixa a cabeça e pensa que agora ela vai morrer. Mas nesse momento o prota aparece do lado da cabeça do bicho e dá um salto. E eu não sei que hora que foi, mas parece que a Lia brotou ali para ajudar o Lin Feng a fugir. E o prota tá de frente com a cabeça do monstro. E ele pensa que o Lin Feng ainda não pode morrer. E ainda precisa encontrar o objeto divino para poder destruí-lo. E por isso, o cachorrinho ali vai ter que sofrer um pouco. E aí ele lança um cascudo meteórico na cabeça do animal, que fica com o cucuruco até meio amassado. E a Lia, que estava servindo de amuleta pro Lin Feng, olha para trás surpresa. E o prota, de frente com o cachorrão, pergunta para ele se ele nem sequer consegue reconhecer o seu mestre. E rapaz, o bicho já dá aquela acuada. Tadinho, fica que nem um vira-lata traumatizado. E o prota vira pra ele e fala pra ele desaparecer. E é lógico que ele sai correndo com o rabinho no meio das pernas. E nisso todo mundo fica olhando e nem consegue acreditar no que tá vendo. E a recepcionista que tava ali assistindo começa a perguntar o que aconteceu. Aquela besta tinha fugido assustada quando o Bai Qingfeng a acertou. E aquele bicho não era muito covarde. E as pessoas ficam discutindo se aquela besta não tinha ficado mais forte ou se foi o Lin Feng que tinha ficado mais fraco. E começam a dizer que o prota é incrível e a besta deve ter fugido porque ele é forte demais. E a Lia se vira pra ele agradecendo e pergunta como ele venceu a besta tão facilmente. E ele responde que quem sabe é porque ela parecia forte por fora, mas na realidade ela devia ser fraca por dentro. Mas ele pensa que tanto faz, pelo menos ele salvou o Lin Feng. E se ele se sentia agradecido que nem a Lin Chanchan, ao menos ele não iria atacar ele no futuro. Mas aí o Lin Feng brota na cara dele, pegando ele pelo colarinho e gritando que se ele não tinha feito isso de propósito. E ele deve ter usado alguma coisa especial para poder ter cuidado dela daquele jeito. E com certeza ele sabia que ela ficaria mais forte de repente. E ele escolheu não dizer a ele de propósito. E ele tem certeza que ele fez aquilo tudo para humilhá-lo. E começa a gritar freneticamente, repetidamente, que é tudo culpa dele. É culpa dele. Diz que ele é um canalha. E de frente de todas essas pessoas, ele priorizou outra coisa além de salvar a vida do seu companheiro. E é por isso que ele ficou parado ali e ficou assistindo ele apanhar. Então o prota pensa que entendeu. Nem todos os humanos merecem ser salvos. Eu acho que ele cutucou o capiroto com a vara curta demais, hein? Então o prota pega no braço dele e já dá uma torcida. E diz que tipo de segredo especial ele teria. Era apenas um demônio normal de classe A. E ele era o único que era incapaz. Ele falhou em brincar de herói e agora tá inventando desculpa pra cima dele para evitar o constrangimento. E ele não tá interessado em fazer parte do teatrinho dele. Cara, esse prota, se ele tem um dom, é em alugar triplex na cabeça dos outros. Ranquei. E o Lin Feng tá lá curvado, né, com o bracinho pra cima e sentindo raiva. E a Lia pergunta aos outros por que o Lin Feng estava tão irritado. Como ele podia discriminadamente culpar os outros. O Bai Qingfeng até mesmo salvou ele. Então o outro gordinho ali do lado diz que esse Lin Feng, ele culpa os outros sem motivos, mas ele nem mesmo tem evidências. E a Chan Chan fala que pelo que ela viu, ele deve ter falhado em agir legal. Então ele quer recuperar o seu orgulho. Esse tipo de pessoa... Ah, e eu achei que era a Lia, mas na verdade é a mocinha da recepção lá. E ela começa a falar que o grande profeta também estava morto. E apenas o Lin Feng e o Bai Feng estavam no local do crime. E diga, quem eles pensam que fez aquilo? Nossa senhora, tá tudo dando tudo errado pra esse Lin Feng. E a Chan Chan começa a dar lado para a teoria da conspiração, né? Que é mesmo, esse Lin Feng ficou muito forte de repente. Será que ele usou algum tipo de arte proibida e imoral? E o Lin Feng tá escutando tudo. E pensa que aqueles caras eram todos idiotas, todos eles são estúpidos, eles nem mesmo conseguem ver através do disfarce dessa pessoa. A opinião pública tá do lado daquele cara.
Mas então o Prota solta o braço dele, e o Lin Feng se volta para ele tentando entender o que está acontecendo. E o Prota começa a dizer que tudo bem, ele acredita que tudo que acabou de acontecer foi apenas um mal entendido, e agora ele já deve ter se acalmado e sugere se reconciliar. E o Lin Feng pensa que isso é uma merda, aquele cara era um merda, ele tá bancando inocente mesmo após se aproveitar da situação. E até que enfim esse cara tem uma atitude esperta, pelo menos, e pensa que então é apenas para fingir. Então vamos ver quem é o melhor. Ele dá a mão ao Prota e diz que perdeu a compostura agora há pouco por ter sido atingido por aquele cão demoníaco. E por favor, perdoe a falta de educação dele. E agora ele está melhor e agradece ao Bai Qingfeng por salvar ele. E dá esse sorrisinho todo ator, pedindo para ele tomar conta dele no futuro. E o Prota responde que não há motivos para ser tão formal. É ele que deveria estar agradecendo. E se aproximando do Lin Feng, ele cochicha que graças a ele não é mais o único suspeito, já que foi ele mesmo que matou o grande profeta. E aí o Lin Feng fica desconcertado, né? Nem acreditando naquilo que ele acabou de ouvir. E o cara já perde a compostura de novo, se afastando, e diz que, como esperado, ele é o assassino. E a Li Ya se aproxima e se direciona ao Lin Feng e pergunta o que ele tá fazendo. Todo mundo estava vendo, e porque de repente ele já estava avisando o Bai Qingfeng. E ele olha para trás com essa cara de raiva e percebe que não tem muito o que fazer. E soltando o braço dela, ele diz que já sabe. E olhando pro Prota, pensa que quem raios é esse cara? Qual é o objetivo dele? E não tem nenhuma menção de alguém tão forte agindo como Bai Qingfeng na novel. E é impossível que a história original dessa novel esteja errada. Então eles ficam se encarando, enquanto o Lin Feng fica emanando essa aura de ódio dele olhando pro Prota, que por sua vez está lá pensando que ele apenas ia roubar o item de selamento dele. No entanto, se ele se tornar um obstáculo, ele vai ter que tirar a vida dele. Afinal, se o item de selamento for destruído, a humanidade inteira irá perecer mais cedo ou mais tarde. E aqueles que são irritantes devem morrer. E o manhwa nos leva para um outro lugar, uma cafeteria que o tradutor resolveu chamar de Café Sempre. E o Prota e a Li Ya estão reunidos em uma mesa e tem uma garçonete levando café para eles. Rapaz, eu vou chamar essa menina de Li, porque tá difícil falar Li Ya toda hora eu tô tendo que regravar, repetir, então vai ser Li agora, tá? Então a Li, se voltando pro Prota, agradece ele por ter salvado ela ontem e só diz que não foi nada, mas por dentro ele fica pensando se salvou ela, ele tinha até esquecido disso. E ela diz que logo o time irá obter o item de selamento. E Lin Feng nunca permitiu que outras pessoas olhassem no mapa que contém a localização do item divino, mas ele disse que era no sul. E a jornada será longa e espera que ele possa se dar bem com Lin Feng. E por favor, é para ignorar o comportamento dele. Ela conhece ele desde que eles eram jovens, e na verdade ele é uma boa pessoa, então ele diz que entende, mas pensa que infelizmente ele não é mais ele. E é muito irônico, uma alma suja de um mundo paralelo tomou o corpo de um humano inocente deste mundo, aproveitando o amor e preocupações de um amor que não deveria pertencer a ele. E aqui está ele, dizendo que vai se tornar o herói que irá proteger esse mundo. E aí, com toda a elegância, ele já leva o cafezinho na boca, mas já dá uma cusparada na hora, e meio sem graça ele pensa que aquilo era um nojo. É muito difícil entender o gosto dos humanos, embora não houvesse esse tanto de variações complicadas no passado. Bom, então ele se recompõe e fala para a senhorita Li que ela já pensou que talvez o seu noivo Lin Feng esteja doente, e qual é a razão pela qual ele mudou tão de repente. E pergunta se por acaso ela quer que ele volte a ser como antes. E no sul há um item, e dessa vez isso pode ser obtido simultaneamente com a missão deles, e talvez isso possa permitir a Lin Feng voltar a ser como era. E ele tá falando isso, mas tá pensando que definitivamente vai pegar o item de selamento. Então na hora aquele papo dele chama a atenção dela, e ela diz se é sério. Ele consegue fazer o Lin Feng voltar a ser como era antes? E ele diz que é claro. E pelas ruas da cidade, o dito cujo tá passeando com essa cara de brabo. E ele tá pensando que esse enredo atual é apenas o prólogo. A história de verdade ainda nem começou. No entanto, em relação a esse prólogo, ele claramente lembra que Bai Qingfeng não voltou à vida, mas o grande profeta morreu antes do começo da história. Mas espera, agora ele se lembrou de algo. Ontem, quando ele viu aquela pessoa pela primeira vez, ele estava agindo de uma maneira bem suspeita, e parecia que ele estava até fugindo. Mas depois que ele disse a ele sobre o time de selamento, ele de repente aceitou a se juntar ao time dele. E não diga que a sua reencarnação e aparição causou um desvio no enredo original. Ele provavelmente deveria ter deixado aquele lugar e desaparecido silenciosamente. Então é por isso que a história original não registrou uma pessoa sem importância que fingia ser o Bai Qingfeng por 1 ou 2 dias. E o culpado que matou o grande profeta nunca foi encontrado na novel. Obviamente porque ontem era para ele ter desaparecido silenciosamente e ninguém pôde encontrá-lo. Ele também nunca apareceu de novo
com Bai Qingfeng, mas devido à transmigração dele, uma pessoa que deveria sumir acabou se juntando à importante missão de encontrar o item de selamento. E será que isso vai mudar o final original da história? E aí ele pira e frita um ovo na cabeça, pensando que ele era apenas um lixo na vida passada dele. E agora ele ia mudar o seu destino e se tornar o protagonista após reencarnar neste mundo. E ele não sabe que isso daria tantos problemas. O enredo está saindo do controle. Mas então ele percebe alguma coisa e olha para aquela cafeteria que a noiva dele tava. E por acaso com o nosso prota, né? E já bate aquela dor de corno, né? E ele nem acredita. E fica pensando, mas que desgrama estava acontecendo ali? E o enredo nunca vai mudar. Ele é o único nesse mundo com um ponto de vista onipotente. E ele vai obter tudo que ele quiser. E nessa vida aqui, é ele que é o escolhido. E já no dia seguinte, o time todo está reunido de frente ao presidente, que por sua vez está chamando Lin Feng e diz que é absolutamente necessário para a humanidade obter o item de selamento. E é ele que vai liderar o time. E é para eles irem imediatamente. Então eles começam a partir, e aquilo ali parecia um tipo de cerimônia de despedida. E o Lin Feng tá pensando que era só para aguardar. Então nos é mostrado uma planície toda devastada, com uma quantidade meio alta de zumbi de lava ali. E aparentemente o time do protagonista, ou quer dizer, o time do Lin Feng, está cercado por esses monstros. E o prota tá lançando poderzinho roxo. E o Lin Feng lançando vários cortes com a sua espada SS. Todo o time parece estar desempenhando um papel muito top. E o Lin Feng começa a dizer que eles não são particularmente fortes sozinhos, mas eles continuam vindo um após o outro, e isso já é demais. E o prota pensa que está trabalhando com humanos para matar demônios, e ele só pode estar com algum problema de cabeça. Bom, esquece, ele vai apenas fingir, né? Mas então algo toma sua atenção e ele se vira para o lado, observando um cara que tá soltando um tipo de poderzinho verde ali. E esse cara tem um elemento veneno e ele tá segurando sua espada com as duas mãos e finca no chão e lança uma magia com dano em área, acertando inúmeros demônios. E gradualmente faz com que eles vão se desintegrando e sumindo do ambiente. E aí ele já fica naquela pose toda shed, né? Que essa galera forte fica. Rapaz, nessa obra todo cara é bonitão, toda mulher é bonitona. Que é isso? Põe um feinho aí pra nós dar uma conformada pelo menos, né, meu filho? Então o prota do capiroto, depois de ter observado aquilo, pensa que esse garoto não é nada mal. E a Chan Chan o chama de Liu Xiaoqi e diz que isso foi muito incrível. E ele já fica meio sem jeito e diz que não é muito bom lutando no mano a mano, mas ele é muito bom lutando contra hordas. E alguém como ele só pode ser útil em momentos como este. E o Lin Feng ali está pensando que ele estava certo. Então ele fala pro pessoal ali em voz alta que ele tem algo a dizer agora. O artefato está logo à frente, mas o terreno é difícil e não tem a menor ideia em relação aos monstros que estão lá na frente. E isso seria muito mais arriscado que a situação atual. E além disso, eles estiveram se movendo sem parar pelos últimos dias. Então é melhor eles voltarem para a cidade e dar uma pausa. E ele vai explorar adiante primeiro. Mas o grandão ali do lado e ali, noiva dele, começam a protestar, dizendo que ele não pode fazer isso sozinho. Mas então ele diz que como líder do grupo, essa é a responsabilidade dele. E encontrar o caminho mais seguro para o grupo seguir em frente é o dever dele. E já saindo, ele diz que já tomou a decisão. E não adianta tentar persuadir ele. E o prota só fica cubano, né? Manjando aquilo ali. E o Liu Xiaowei, o rapaz do veneno ali, começa a chorar, dizendo que o líder é uma pessoa muito boa. Rapaz, até dó desse menino no meio desse monte de cobra. E o Lin Feng saindo, olha pra trás pensando que isso de fato foi muito efetivo. E tudo isso era por ele, Liu Xiaoqi, uma estrela em ascensão, que nasceu no meio do lar de demônios e temperado nas cavernas profundas de veneno. E ele é um futuro Ranker SS, cujo nome irá balançar o mundo. E agora, o relacionamento deles é meramente do tipo de cooperação de curto prazo. E no roteiro original, ele era a ajuda mais confiável do protagonista. E a sua lealdade inabalável fez ele uma parte importante no caminho do protagonista para o sucesso. E aquilo aconteceu porque na história original, para purificar a toxina que estava no seu corpo desde que era uma criança, o protagonista usou vários ingredientes de alta classe para preparar uma poção de purificação de classe S. E desde então, ele esteve disposto a sacrificar sua vida por ele. Mas agora, antes da história começar, ele vai subjugá-lo antes que o verdadeiro protagonista apareça. E ele não apenas vai pegar o artefato, mas também o destino futuro do protagonista. E ele vai substituí-lo e se tornar o novo herói deste mundo. E apenas algumas poucas pessoas sabem onde encontrar os ingredientes. No entanto, felizmente ele lembra nitidamente da descrição da localização no livro original. E Liu Xiaoqi, em breve, ele vai se tornar o fiel subordinado dele. Rapaziada, essa galera de Isekai tem o dom de lembrar de cada detalhe das obras que eles leram. Véi,
Se eu tivesse essa memória, eu já tinha passado em 700 mil concursos, eu já tava ganhando uma penha de dinheiro e não levava um monte de fumo que eu levo por esquecer de aniversário dos outros. Cara, eu leio uma obra de manhã e à tarde eu já esqueci onde eu tava. Se eu caísse numa obra dessa, eu tava no sal. Vixe, não dava ruim mesmo. Mas voltando pra história, o Prota tá ali observando, vendo aquele cara partir. E pensa que, embora ele não saiba muito sobre a natureza humana, ele sente que aquele cara ali não é do tipo altruísta. Então, a Lia fala que ela ouviu que há uma casa de leilão clandestina não muito longe dali. E ela acha que vai dar uma olhada. E ela vai encontrá-los novamente na cidade em alguns dias. E a Tian Tian diz que vai com ela. E enquanto ela sai, ela pensa que se for realmente igual o Bai Qing Feng diz, que a alma do Lin Feng foi devorada por um demônio, e essa foi a razão pela qual sua personalidade mudou tão de repente, então ela deve conseguir no leilão o item capaz de limpar almas e trazer o verdadeiro ele de volta. E aí elas partem também. E o grandão que estava com eles começou a dizer que só sobraram eles, e eles vão fazer o que o jovem mestre disse e voltar para a cidade para descansar. Então o Prota disse para eles esperarem, e sem nem dar papo, o grandão já chega junto nele e pergunta se ele tem algum problema com isso, ou se ele está infeliz com a decisão do jovem mestre. E ele pensa que Lin Feng está descontente com esse rapaz, então ele não deve ser uma boa pessoa. E o Prota, que não é bobo nem nada, diz que ele está profundamente comovido pela decisão do líder Lin Feng de explorar adiante sozinho, mas ele não consegue deixar de ficar preocupado com ele e sugere para que eles sigam ele secretamente, e desse jeito, se ele ficar em perigo, eles podem ajudar. E o grandão na hora diz que certo, podem fazer isso. Ele também estava super preocupado com o jovem mestre o tempo todo. Mano, que esse cara trouxa. E o Liu Xiao que chega perto e diz que ele também é uma boa pessoa. E ali, que faz 2 horas que tá saindo, ouviu tudo aquilo e começa a pensar que então realmente o Prota é uma boa pessoa. Até numa hora dessas ele tá preocupado com o Lin Feng. E lá atrás aqueles dois estão bajulando ele. E ele tá dizendo que eles estão superestimando ele. E tudo que ele faz é pelo bem da humanidade. Mas por dentro ele tá pensando que agora eles vão ver qual é o verdadeiro objetivo desse Lin Feng. E até agora o Lin Feng tá saindo. Cara, esses personagens dessa obra andam que nem uma lesma. Faz 2 horas, mas tá todo mundo ainda indo embora. Tá todo mundo pertinho. Que agonia! Então nós vamos para um cenário totalmente distinto. E parece ser um tabuleiro gigante de xadrez, com várias peças gigantes de pedra. E essa é a dungeon de classe S, tabuleiro de xadrez diabólico. E o Lin Feng pensa que, segundo o livro original, um dos ingredientes, o cristal de purificação, está em algum lugar nesse tabuleiro de xadrez. E infelizmente ele não sabe em qual peça ele está localizado. Mas de repente ele não sabe o motivo, mas sente a necessidade de trancar o fiofó. E fica pensando o que será que é essa sensação de medo do nada. E quando percebe uma peça gigante vermelha está se movendo rapidamente em direção a ele. E esse é o rei da partida. E o negócio vai até ele, quase atropelando ele. E então agora ele se encontra de frente com essa peça de xadrez. E por sinal a mais imponente que eu já vi na minha vida. E ele pensa que agora deu ruim. Parece que ele tinha lido a obra, mas não tinha prestado atenção nessa parte, porque esse espírito de xadrez surpreende ele. Então ele prepara sua espada e lança um golpe em direção àquela peça. Só que aquilo ali é muito forte e nem se abala com o golpinho michuruca dele. E quando a coisa ataca de volta, ela até destrói o chão do tabuleiro, que faz com que o Lin Feng se afaste. Só que ele sai da panela para cair no fogo, porque ele bate de frente com outra peça. E quando ele olha e percebe o que está acontecendo, ele mal tem tempo para desviar, mas consegue mesmo assim. E percebe que aquele era um peão, e forte demais, é por sinal. E olhando pro lado, ele também tá cercado pelo cavalo, e ele grita que vai quebrar essas pernas de cavalo, e pega sua espada classe S, espada cortadora de cavalo. Mano, como pode ser conveniente desse jeito, né? Então ele grita, morra, e lança um golpe no meio da cara do cavalo, só que esse cavalo é ninja, e garra a espada dele com a boca, e ele não pode fazer nada, ele só pode ficar esbravejando ali. Então nos é dito que incontáveis espíritos vingativos que morreram no seu tabuleiro de xadrez tiveram suas almas devoradas pela peça desse xadrez, e eles estão confinados nesse lugar para sempre. O ciclo continua se repetindo, e a batalha continua. Essas peças de xadrez devoraram incontáveis caçadores de almas vingativas, depois de suas mortes trágicas, e eles são muito mais fortes do que um classe S. Então nesse momento o Lin Feng começa a pensar que agora ele deveria escapar, e ele usa algum tipo de poder, que faz com que apareçam 2 asas de energia nas costas dele, e aí ele arremete para cima ganhando altitude, e
paira no ar, observando em volta. E quando ele se prepara com a mão na sua espada, ele olha pra cima e percebe a lapada seca chegando. E a rainha tá lá, Havaiana de pau! E ele tá ali pensando, ô bicho vindo, ô bicho vindo. E ele leva o golpe em cheio da rainha, que faz com que ele caia no tabuleiro que nem um meteoro. E ele fica lá prostrado no chão, que nem baratinha, só tremendo as perninhas. E agora, impotente e derrotado, ele tá lá no chão todo acabado. E pensa que agora deu super ruim. Ele não vai conseguir escapar. E bem quando aquela mão gigante do rei começa a ir em direção a ele, ele começa a se negar. E pensa que ele é um reencarnado e sem chance que ele vai morrer aqui. Mas ele tá pensando isso e não consegue fazer nada. E só grita não bem alto. Só que nessa hora uma mão maior ainda pega a cabeça do rei. E é o nosso prota que despedaça ele sem fazer nenhum esforço. E enquanto Lin Feng está lá jogado no chão, debaixo daquela chuva de pedra, ele só abre o olhinho de lado e fica pensando, quem será que fez aquilo? Um movimento tão rápido e ele nem sequer pôde ver os seus movimentos. Enquanto isso, todas as peças estão sendo destruídas. E num curto espaço de tempo, todas as peças já tinham sido dizimadas e não tinha sobrado nada na arena. Enquanto o Lin Feng tá lá, tendo o cagaço normal dele, duas pessoas chegam chamando ele, e é o grandão e o menino veneno. Então ele percebe que é o Gao Hu e o Shao Qi. E galera, essa é a primeira vez que falou o nome do grandão aí, tá? É o Gao Hu. Então eles começam a levantar, ele dá uma certa assistência ali, né? E ele pergunta pra eles o que eles estão fazendo ali. E o Gao Hu fala que o Bai Qingfeng estava preocupado com ele. E ele também não conseguiu deixar de se preocupar. Então eles vieram seguindo ele. Eles estavam esperando para ajudar caso estivesse em perigo. E o menino veneno diz que é isso mesmo. Ele não tinha dito que queria continuar para explorar, porque de repente ele tentou desafiar sozinho uma dungeon de classe S. E aquilo era muito perigoso. E graças a Deus que Bai Qingfeng pediu para seguir ele. E o Lin Feng não gosta nem de ouvir esse nome, né? E na hora ele percebe que a pessoa que atacou foi o Bai Qingfeng. E enquanto o prota tá lá no meio dos escombros, ele começa a ver várias almas rodeando ele. E ele fica se perguntando se todas essas almas são dos caçadores que foram mortos pelas peças de xadrez. E uma das almas aparece entregando um item para ele. E ele percebe que eles estão agradecendo por ter libertado eles, mesmo eles sabendo que ele é o rei demônio. E aquele item era um material raro. Era um cristal de purificação. E o Lin Feng, vendo aquilo, percebe que aquele era o pior cenário e ele aconteceu. O cristal de purificação caiu nas mãos dele. E esse prota é safa pra caramba e parece que pega as coisas no ar. E olhando para o Bai Qingfeng com uma cara totalmente demoníaca e psicopática, ele resolve colocar o seu talento para trabalhar e pergunta pro Lin Feng se ele quer aquilo. E ele pensa que dá pra ver na cara dele do que ele tá pensando. Mas ele se vira e fala que é uma pena, que agora é dele. Nossa, mano, que quinta série. E ele pensa que embora ele não saiba qual é o seu objetivo, se é um item que ele quer, deve ser bom. Então o Gao Hu diz que eles têm sorte de ter Bai Qingfeng aqui nesse time. Eles deveriam trabalhar juntos como um time. E o Lin Feng pensa que ele não pode se rebaixar a lutar com o Bai Qingfeng pelo fragmento na frente de tantas pessoas, já que foi ele quem conseguiu, né? Mas em primeiro lugar, ele nem precisava da ajuda dele. E se ele tivesse mais um pouco de tempo, ele teria conseguido derrotar o rei. Sei. Então ele grita com eles, dizendo que ele não precisa que eles se preocupem com ele. E é melhor eles voltarem logo. Ele vai explorar esse lugar sozinho. E ele pensa que mesmo se ele não tiver o cristal de purificação, se ele reunir os materiais restantes, ele ainda pode fazer uma poça de purificação semi-finalizada. O efeito não vai ser tão bom, mas será o suficiente. E o prota, pra variar, só tá de olho, né? E tá pensando que quanto mais ele tenta esconder, mais ele expõe o fato de que tem segundas intenções, e ele gostaria de ver o que exatamente ele está planejando. Mas de qualquer forma, ele só vai fazer o que ele está fazendo. E agora nós estamos numa dungeon de classe S, Lago dos Esqueletos Ressecados. E o Bai Qingfeng de novo pegou o item antecipado, antes do Lin Feng chegar. E pra variar, tá provocando ele, né, dizendo que eles se contaram de novo e pergunta como ele tá. E o Bai Qingfeng tá pé da vida, lógico, e sai vazado falando merda, reclamando. E agora em outra dungeon, classe A, Penhasco dos Ossos, o prota tá lá de novo e pegou o item antes do Lin Feng. Cara, ele tá bravo demais. E em outra dungeon, Rank S, Abismo do Vento Sussurrante, aconteceu a mesma coisa. E o prota chegou e pegou o item antes dele. E o tempo se passa e o Lin Feng tá pé da vida, tá virado no Jiraiya. E o Gao Hu lá atrás, coitado, é grande, mas tem um coração gigante. Tá dizendo que é pra ele se acalmar. E o Sr. Bai está apenas preocupado com ele. E o Lin Feng, bravo pra caramba, tá pensando que ele não conseguiu obter nem ao menos um dos materiais raros. O cara pegou todos e ele nem mesmo pode dizer nada sobre isso. Então o prota tá ali no canto com todos os itens em sua mão. E ele pensa que aquilo é estranho e fica se perguntando por que o Lin Feng tava tentando se livrar deles apenas para
obter esses materiais. Eles podem até ser raros e valiosos, mas ele não parece ser alguém sem dinheiro. Então, para que ele precisa deles? Mas então o menino Veneno se aproxima e pede por favor para que o Prota venha ajudar eles a persuadir o cara lá. Mas então ele percebe algo que o deixa chocado. E ele pensa que esses são os materiais que ele esteve buscando desesperadamente durante todos esses anos. E ele se aproxima falando com o Prota, dizendo para por favor deixar ele dar uma olhada nesses materiais que ele obteve. Então ele, vendo a animosidade do menino Veneno, ele olha para ele e para os itens e pensa que se vocês não deixar um like nesse vídeo, ele vai acabar com a vida de todo mundo. E se não se inscrever, vai ser pior ainda. Rapaziada, ainda tem muita coisa para trazer dessa obra e é muito da hora o que tá por vir. Eu ainda não coloquei tudo aqui para edição ir saindo e ficar mais simples de lançando, beleza? E eu também quero agradecer pelos meus primeiros 1000 inscritos. De verdade, galera, eu tô muito feliz. Eu sei que não é tanto assim, mas pra mim que sou extremamente pequeno aqui no YouTube, isso é muito relevante. E agora eu tô apenas um passo da monetização. Então me aguardem que tem muita coisa da hora pra vir, muita obra maneira e a gente vai ter um tempo muito bom juntos. Aquele abraço!